lição que hoje nós vamos ver é a lição 5 da nossa revistinha da EBD. E essa lição está no texto de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo de 1 a 27, e 2 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 21. Na aula passada nós vimos a história de Atalia, que foi uma rainha má. Ela era filha de Jezabel e Acabe. Hoje nós vamos ver a história, que eu dei uma introdução semana passada, sobre o neto dela, Joás. O neto que conseguiu se livrar, né, da maldade da avó, por causa de uma tia que o escondeu no templo. Vocês lembram da história? A situação do reino de Judá, antes de Joás assumir o trono, era desesperadora. Havia assumido o reinado indefinidamente a rainha Atalia, vó de Joás. Atalia era tão má que, para assumir o trono, após a morte de seu filho Acácias, matou os próprios netos, à exceção de Joás, que mais tarde seria aclamado como legítimo rei de Judá, graças à sábia intervenção de Jeozabeate, que escondeu Joás no templo durante 6 anos. O alvo da lição de hoje: certificar-se de que apenas Deus é digno de louvor, amar os pais e arrepender-se dos pecados e procurar conselhos com pessoas sábias e crentes. Então nós vamos aprender tudo isso que nós falamos agora sobre o alvo da lição com Joás. Será que ele foi mesmo um rei bom? Será que ele aprendeu com aqueles que ele andava junto? Para lembrar vocês, quem criou Joás tinha 1 ano de idade, mais ou menos, quando ele foi levado para o templo. Quem criou ele foi o marido da tia dele, né? Foi Joiada, o sumo sacerdote do templo. Então ele era uma pessoa que era temente a Deus, que conhecia, né, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, vivia no templo, e ali Joás cresceu, né, tendo temor a Deus, conhecendo a palavra de Deus, sendo bem criado nos caminhos do Senhor. Mas será que ele continuou nos caminhos do Senhor? Será que o tempo que ele viveu com Joiada fez dele um homem bom, um homem justo e correto? Nós vamos ver isso tudo na lição de hoje e aprender com ele. E nós vamos ver agora quem foi Joás. Quem lembra de alguma coisa que eu falei na aula passada? Lembra, Socorro? Você estava aqui, não estava? Você lembra? 7 anos ele começou o reinado. Foi o rei mais jovem de Judá. Vocês acham que uma criança de 7 anos tem capacidade para reinar sobre uma nação? Não tem, né? Não tem maturidade, não tem um conhecimento, né? Como reinar, governar uma nação. Então, quem foi que estava junto com ele, aconselhando ele como rei daquela nação? Joiada, né? O sumo sacerdote. Joás, filho sucessor de Joacás, filho de Acácias e Atalia. Sendo ainda criança, ele foi salvo pela tia do massacre geral da sua família e foi aparentemente o único sobrevivente descendente de Salomão. Seu tio, o sumo sacerdote Joiada, deu-lhe a conhecer ao povo quando ele tinha por volta de 7 a 8 anos de idade e o coroou, ungindo como rei de Judá, através das habituais cerimônias. Sendo criado por seu tio, ele exerceu influência significativamente positiva sobre Joás durante a primeira parte do seu reinado. Assim, Joás encorajou a adoração a Deus, e sobre essa influência direta de Joiada, Joás foi um rei piedoso e humilde, muito aplicado às coisas pertencentes a Deus. Cedo em sua vida, olhou para o estado do templo de Deus, arruinado durante o império reinado por Atalia, e providenciou com todo o ardor de sua juventude piedosa
os reparos que deveriam ser feitos na casa do Senhor. O interesse que demonstrava neste serviço e o modo como executou demonstram o quanto ele se inclinava para Deus sobre a liderança de Joiada. Nós vamos ver aqui que ele só se inclinou para Deus e só foi um rei temente a Deus enquanto Joiada era vivo. Olha só, gente, como que a gente... Vamos falar dos nossos filhos. Ensina nossos filhos o caminho do Senhor. Nós influenciamos nossos filhos no caminho do Senhor. Mas nada nos garante que eles vão ficar no caminho do Senhor quando nós partimos, quando nós não tivermos influenciando sobre a vida deles de novo. Depois que Joiada morreu, o reino de Joás declinou. Ele declinou de uma certa forma que o Senhor permitiu que os assírios viessem sobre o reino de Judá e levasse cativo todo aquele povo e destruísse ainda o templo que Joiada tinha por vários anos tentado reerguer. Tentado não, ele conseguiu reerguer. Nós vamos aprender como a desobediência, a falta de caráter na presença do Senhor vem trazer declínio às nossas vidas. Os 6 anos que antecederam a posse de Joás, foram anos de verdadeira confusão religiosa. O templo do Senhor fora completamente esquecido. Os utensílios sagrados foram usados para idolatria. O culto com adoração a falsos deuses foram definitivamente estabelecidos. Vocês lembram que Atalia era filho de Jezabel, que adorava Baal. Então ela instituiu o culto de Baal no templo do Senhor. Existia um templo edificado à adoração de Baal. O povo tinha deixado de ser o povo do Senhor. Entretanto, durante o reinado de Joás, o templo foi reparado e durante algum tempo a verdadeira religião foi em grande extensão restaurada na terra judaica. Joás reparou o templo do Senhor e foi seguido pelo povo, que estava cheio de ânimo com sua liderança, e o seguia com todo o coração, fazendo com que houvesse grande unidade no seu reino. O que nós aprendemos com isso? Quando Joás vem e restitui o templo do Senhor, que nós precisamos restituir o templo do Senhor em nossas vidas, que nós precisamos deixar tudo de fora que não agrada ao Senhor, que macula o templo dele, porque nós sabemos que hoje nós somos templos do Espírito Santo, que é a presença do Senhor em nossa vida. Antigamente, começou com Moisés, foi revelado a Moisés como Deus queria se estabelecer no meio do povo. E Deus mostrou a Moisés que ele deveria construir o tabernáculo, onde Deus habitaria no meio do povo. E o tabernáculo ficava no centro daquela nação. Era o centro, né, de toda a nação ali de Israel. E ele mandou fazer uma arca, que era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E esta arca ficava no Santo dos Santos, no altar do Santo dos Santos. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, estar na presença de Deus para interceder pelo povo. Hoje em dia, nós sabemos que nós podemos estar na presença do Senhor, porque Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes, ao qual podemos nos achegar a Ele, porque o véu foi rasgado com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos restaurar o templo dele em nossa vida. Restaurar tirando tudo o que é de outros deuses. O que significa outros deuses na nossa vida? Aquilo que nos tira o foco do Deus verdadeiro. Aquilo que nos faz perder tempo a adorar outras coisas que não seja a Deus. É isso que são os outros deuses em nossa vida nos dias de hoje. Não precisa ser feito de imagens. Não precisa ser uma pessoa, mas pode ser coisas, circunstâncias. Pode ser até um programa de televisão, pode ser uma música, pode ser algo que tira o nosso foco
de Deus e do que Ele quer para nós. Por que é importante restaurar o templo? No templo é onde ficava o altar, o lugar alto. Representa o lugar de adoração ao Senhor. Ele aponta para a nossa vida, para o nosso coração, que foi criado para o louvor do Senhor, mas que está quebrado por causa do pecado e da desobediência. Outros deuses têm estabelecido em nosso coração quando o altar do Senhor está em ruínas. O Senhor Jesus se manifestou na forma humana para restaurar a nossa vida, o altar de Deus. Está vendo a importância da restauração do templo? A revista trouxe para mim uma sugestão para me falar aqui na aula, mas se eu pegasse essa sugestão, eu ia gastar 3 aulas para dar aula para vocês. Mas eu trouxe aqui para vocês, e depois quem tiver o interesse pode estar falando comigo, que as próximas revistas da EBD eu peço junto, que é o Tabernáculo, Cristo e o Cristão. Nessa revista, que é uma revista da mesma editora dessa que a gente acompanha, ela fala sobre o tabernáculo de Deus, que é o templo, e sobre todos os utensílios que Deus mandou construir para pôr dentro do templo. E cada utensílio ali representa Cristo. É muito lindo esse estudo sobre o tabernáculo do Senhor. E assim, compensa vocês terem em casa para vocês entenderem o porquê que é importante essa restauração. Cada coisa que Deus mandou fazer para pôr no templo, o que significa. E isso é uma restauração na nossa vida, porque é o próprio Cristo. Nós temos que ter Ele dentro de nós, né? Temos que resplandecer a glória dEle. E essa restauração deste templo em nós vai fazer não só que nós sejamos mudados, mas também outras pessoas ao nosso redor. Aí depois, se vocês tiverem interesse da revistinha, vocês me falam que quando a gente pedir a próxima revista da EBD, eu peço junto para vocês estarem lendo em casa. É um estudo maravilhoso sobre o tabernáculo do Senhor. Mas vamos lá, pode passar, Dani. História de Israel para hoje. Quem tem a revistinha aí pode acompanhar. Quando o templo era reparado e os cultos restabelecidos, havia bênçãos e vitórias, como foi sob a liderança de vários reis reformadores de Judá. Veremos também como tudo foi incentivado e acompanhado pelos profetas em cada geração. Hoje, essa história bíblica é muito relevante para nós. Se a nossa comunhão com o Senhor foi interrompida, se o nosso culto pessoal é falho, o lixo espiritual tem que ser identificado e lançado fora. O nosso culto, em espírito e em verdade, tem que ser restaurado. Assim seremos mais que vencedores em Cristo, nosso Senhor. Amém. Está vendo a importância da restauração do templo em nossa vida, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo, nosso Senhor. Não tem erro quando o templo é restaurado. É vitória na certa. Aí nós vamos partir para o tópico 1. Joás reina orientado por Joiada. Joás, sendo guiado por Joiada, começou muito bem. Ele restaurou o templo de Jerusalém, ele apoiou os servos escolhidos por Deus no serviço sagrado, e Deus estendeu a vida de Joiada muito além do normal, assim dando para Joás seu conselho sábio durante as primeiras décadas do seu reinado. Joiada morreu aos 130 anos, uma idade não registrada desde a geração do pai de Moisés e Arão, uns 600 anos antes desta história. Ele viveu muito tempo, né? E durante o reinado de Joás, ele ficou com ele uns 25 anos, 30 anos por aí, que ele foi conselheiro de Joás. E quem é o nosso conselheiro que Jesus prometeu quando ele ressuscitou que iria mandar? O Espírito Santo. Olha que maravilha, gente. O nosso conselheiro é o Espírito Santo. Quando nós precisarmos de algum conselho sábio, olha quem nós devemos buscar.
o Espírito Santo de Deus. E olha que Ele não nos vai abandonar, nos deixando desta vida, porque Ele é eterno. Nós temos Ele até nós irmos para junto do Pai. É maravilhoso, não é? Mas nós temos que aproveitar cada momento que nós temos com Ele aqui na terra, para que nós tenhamos conselhos sábios vindo direto de Deus. Aí Joás começou a arrecadar recursos para a obra do Senhor. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e o puseram fora à porta da casa do Senhor. Ele então assume o trono com novas perspectivas religiosas. O texto bíblico registra que ele deu ordem para fazer um cofre e pôr na casa do Senhor. Hoje nós temos, o gasofilácio que fica aqui na frente para nós contribuirmos com a casa do Senhor. E depois que ele mandou fazer isso, ele fez uma aliança que foi a volta da verdadeira religião, a adoração ao verdadeiro Deus. E como resultado desta aliança, Joás resolveu restaurar a casa do Senhor, levando o povo a uma restauração religiosa. Olha como é importante nós restaurarmos o templo e ter uma nova aliança com Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos fazendo uma nova aliança com Deus. Como fruto desta aliança com o Senhor, o rei também colocou ordem na maneira de receber o imposto do povo para a obra de reparação do templo. O rei deu ordem e fizeram o cofre. Através desta aliança, também eliminou-se de Judá o culto a Baal com destruição do seu templo e a morte do sacerdote Matã, que era o sacerdote de Baal. Um detalhe importante nesta arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Que está em 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Numa época como hoje, este exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos a bênção do Senhor, que é a fidelidade para com as coisas de Deus, para com o recurso que vai manter o templo do Senhor feito por mãos humanas, que nós precisamos desse templo também, para que nós tenhamos comunhão e adoração ao Deus em comunhão com os irmãos. Mas aí teve renovação, reestruturação e reforço na obra. Joás renovou e reparou a casa do Senhor. Selman, comentando sobre Crônicas, relembra que os verbos usados no texto original para renovar e reparar são usados em outros contextos do Antigo Testamento, com aplicações diferentes. Arrependido depois de seu grande pecado, Davi pediu restauração espiritual. No Salmo 103, 4, 5, o mesmo termo empregado é usado pelos profetas sobre a restauração de Israel. Igualmente, eles repararam o templo, usando o mesmo verbo que o Senhor ao encorajar Josué e que o rei Ezequias usou para incentivar os seus servos a serem fortes e corajosos. Então nós temos que ser fortes e corajosos e incentivar aos outros a contribuir para a restauração e para a manutenção do templo do Senhor. História de Israel para hoje. Lê para nós, Fabi. A restauração do templo e dos cultos traz lições espirituais para a nossa vida. Nós também precisamos ser renovados, restaurados, conforme a imagem do Filho, que nos salvou. Efésios 6:10. Então que sejamos restaurados, com a confissão dos nossos pecados e restaurados pelo Espírito Santo para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Mas aí a morte de Joiada e o declínio de Joás veio. Estava indo tão bem Joás. Por que ele não continuou nos caminhos que ele foi ensinado? O escritor de 2 Reis diz que ele foi o melhor rei de Judá, mas até
quando ele foi aconselhado por Joiada. Olha só, as boas influências. Essa frase serve para explicar o que foi o reinado de Joás em Judá. Estava indo tão bem. Quando se lê a história do rei Joás, percebe-se claramente que o seu sucessor inicial acontece por ter ele sido bem assessorado, bem influenciado. Joás era ainda um garoto quando assumiu o trono. Na sua menoridade, ele foi muito bem assessorado pelo sacerdote Joiada. Aprendemos aqui que ninguém governa sozinho. Um presidente, um governador, um rei e até mesmo um ditador precisam de cooperadores para dirigir o Estado. Em nosso lar, quem que é o cooperador do líder? A esposa. Ela que é a conselheira sábia do seu marido, para que tudo vá bem dentro do seu lar. Até dentro da nossa casa tem essa linha hierárquica de liderança e tem os bons conselheiros. Então, esposas, olha como você está aconselhando o seu marido para que sua casa vá bem. Peça conselho ao Espírito Santo para que ele venha te levar a aconselhar o seu marido nos caminhos em que ele deve andar, para que sua casa vá bem. Mas dificilmente o rei conseguia fazer alguma coisa boa se não fosse a assessoria e a influência de um sacerdote Joiada. O texto bíblico registra este detalhe. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada, segundo Crônicas 24:2. Joiada era um homem de virtudes essenciais a um cooperador. Ele era um homem paciente, preparado, determinado e dedicado com a vida santificada ao Senhor. Com a morte de Joiada, o rei Joás se exaltou contra o próprio Senhor e se desviou do caminho que o sacerdote havia ensinado. No início do seu governo, havia agido contra a idolatria para restaurar a verdadeira religião em Jerusalém. Mas nos últimos anos do seu reinado, a nação voltou às práticas idólatras. Os erros de Joás. Primeiro, ele abandonou os mandamentos do Senhor. Depois, ele deu ouvido à voz dos príncipes de Judá, fazendo voltar à idolatria. E terceiro, ele rompeu com a aliança de Deus. Além dessas coisas, Joás, que havia reparado o templo do Senhor, resolveu profaná-lo, tomando os utensílios sagrados, bem como todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor, entregando-os a Azael, rei da Síria, uma espécie de suborno para evitar o ataque deste rei a Judá. E nós vamos ver que não evitou, que Deus entregou Judá nas mãos dos assírios. Olha só, o que acontece conosco quando nós deixamos o templo do Senhor abandonado na nossa vida. Quando nós deixamos outros deuses vir fazer posse. Quando nós deixamos ser influenciado por vozes que não são vozes que vêm direto de Deus. Que são pessoas que não são tementes a Deus, que não respeitam os mandamentos do Senhor. Nós caímos em declínio. A nossa aliança com Deus é quebrada. Às vezes na vida há pessoas que começam agindo muito bem, como agiu Joás, mas por algum motivo ou circunstâncias no final não agem tão bem assim. Não perseveram no mesmo caminho inicial. Desviam-se completamente do objetivo, indo de mal a pior. Aí nós nos perguntamos, por que Deus permitiu? Não, Deus não permitiu. Nós escolhemos outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Na vida cristã, todos nós corremos este perigo. Não podemos abandonar o primeiro amor. Não podemos retroceder. A vida cristã nos desafia a começar bem, mas também a terminar bem, pois o final é mais importante quanto o começo. Então, que nós permanecemos em Cristo, para que nós terminamos melhor do que começamos.
sem ouvir outras vozes. Não que elas não venham falar aos nossos ouvidos, mas que deixamos ela passar de um ouvido para o outro e não fazer morada em nosso coração. Não é verdade? Quantos governadores, presidentes e líderes têm um fim trágico porque cometem este erro fatal de deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir outras vozes, perdendo a confiança do povo, tal qual o salmista nos adverte. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Olha só como a nossa responsabilidade de permanecer em Deus influencia outras pessoas. O povo perde a confiança, quem está ao nosso redor perde a confiança em nós. Porque nós somos feitos às imagens e semelhança de Cristo. E como crentes, como cristãos, eles querem ver Cristo em nós. Eles buscam Cristo em nós. E quando nós começamos bem, eles vão começar a ver Cristo em nós. Mas quando nós desviamos do caminho do Senhor, eles vão perder a confiança não só em nós, mas naquele que nós professamos. Quem é esse Deus que nós professamos? Para que nós venhamos a proclamá-los. É com as nossas atitudes que nós vamos evangelizar e levar outros para a presença do Senhor. Não é verdade? E olha só como a atitude de Joiada influenciou na vida de Joás. Mas acontece que Joás era um homem que tinha o caráter não firme nas palavras de Deus. Ele era muito influenciado por outros, mas o cristão não pode ser influenciado por outros, a não ser pelo Espírito Santo. Eu falei na aula passada que nós temos que ser influenciadores. Nós que devemos influenciar a outros com aquilo que nós pregamos e com aquilo que nós vivemos, como Joiada foi na vida de Joás. E aqui, o que Joiada ensinou para Joás, por causa do caráter fraco e não firme de Joás, não fez vida na vida dele. E quando o influenciador, o conselheiro de Joás morreu, ele mostrou verdadeiramente quem ele era. Então, que o Espírito Santo venha fazer morada em nós e seja nosso conselheiro e influenciador a nossa vida inteira, para que o caráter adâmico, o mau caráter que nasce conosco, venha morrer. E o caráter de Cristo seja formado em nossa vida progressivamente, para que nós possamos refletir Ele. Para corrigir o rei e outros, Deus mandou um profeta chamado Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Ao invés de ouvir a palavra do Senhor e respeitar o filho do seu mentor, Joás mandou matar a Zacarias. Ele já tinha um caráter mau. Um caráter mau que estava guardado no seu interior, que não tinha sido posto para fora até a morte de Joiada. A rebeldia de Joás trouxe sobre eles consequências graves. Passa para mim, Dani. Primeiro, Deus usou os assírios para castigar Judá e humilhar a nação. Segundo, Joás foi assassinado na sua própria cama e não foi sepultado com as honras normalmente dadas aos reis. Mas ele foi um rei bom. Ele fez o que é certo na casa do Senhor durante muitos anos, as primeiras décadas da vida do reinado dele, lembrando que ele foi rei durante 40 anos em Judá. Foi um dos reinados mais longos de um dos reis de Judá. E ele não foi sepultado com honras dadas ao rei. Olha só como o povo se revoltou contra ele. Eles assassinaram esse rei. Mas é o mesmo propósito, por exemplo. O que a Fabiana falou lá no início. A gente está conduzindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Caminho do Senhor, caminho do Senhor. Um dia, a lei natural nos fala que um dia os pais morrem. Né? Os pais vão morrer. E aí, qual é o legado que eles deixaram? Muitas das vezes, os filhos podem se desvirtuar de todo o caminho que foi ensinado. É verdade. É o livre-arbítrio, né? A pessoa tem um livre-arbítrio. É a escolha que a pessoa faz. O que eu falo para os meus filhos é isso. Que eles que vão sofrer a consequência das escolhas deles.
Não sou eu. Eu vou sofrer numa forma assim, vai doer em mim, mas não é eu que vou colher o que eles vão plantar. O caminho é deles. Então eles que têm que escolher o bem ou o mal, né? Porque nós sabemos de nós, os nossos filhos têm um livre-arbítrio, apesar de ter hora de querer tirar o livre-arbítrio deles. Ele fala assim, não, é isso aqui. Apesar de ter hora de eu falar isso com meu pai que está no céu, tira meu livre-arbítrio, porque o meu livre-arbítrio está me levando para o mau caminho. Não, eu sei que tem que decidir, para vir no meu caminho. Renega o que você está buscando, porque não é o caminho que eu tenho para ti. É assim que meu pai que está no céu fala comigo, e é assim que nós temos que mostrar para eles. Não é o caminho que vai nos levar. A visão que nós temos que ter é de vida eterna, porque isso aqui é passageiro. Isso é passageiro. Eu vou fazer 45 anos, eu falei para meu marido, eu tenho mais história para contar do que para viver. Não sei se eu vou viver mais 45 anos aqui, mas na eternidade é muito mais do que eu vou viver. Então Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo e mergulhou na impiedade, na injustiça e idolatria. O castigo divino foi implacável. Seu reino foi invadido pela Síria. Seus próprios servos voltaram-se contra ele e o mataram. Qual o perigo de não se ter um caráter firme e depender da boa ou má influência dos outros? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Qual o perigo de não se ter um caráter firme e depender da boa ou má influência dos outros? Convicção, né? Para não deixar essa folha aí para qualquer lugar, eu retorno ao que você iniciou. Salmo 119, 10, né? De todo meu coração te busquei, não permita que eu desvie dos teus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu viver na palavra do Senhor, então a probabilidade é sempre eu estar acertando do que eu estar sendo influenciado, porque você rebate, né? O falso para a verdade. Quando alguém vier falar para você, você vai falar a verdade. O outro fala, eu concordo que assim eu acho que é dessa forma, e você fala, não, mas a palavra diz assim. Então você tem aquela convicção que é o que ele falou ali. Quando Jesus foi tentado no deserto, a réplica dele foi com a verdade, foi com a palavra de Deus, né? Foi com aquilo que ele conhecia, que tinha convicção na vida dele. Então, quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Olha o que o pecado faz com nós. Além de nos matar espiritualmente e fisicamente, porque o salário do pecado é a morte. Ele vai nos levar para a morte. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e, mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele. Essa é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. É a morte espiritual e física. E as pessoas que estão ao nosso redor você vai levar junto. Porque até certo ponto você foi influência na vida delas, você foi exemplo na vida delas. Por isso que nós devemos prestar atenção no que nós fazemos, principalmente perto daqueles que amamos. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não vos enganeis. As más conversações, as más conselhos, em outras traduções, corrompem os bons costumes. Lê para nós, Daniel, a história de Israel para hoje. É grande a responsabilidade dos líderes, seja na igreja, na família ou na sociedade. Nossa fidelidade a
especialmente verdade para quem ocupa qualquer cargo de liderança. Queremos prestar contas a Deus por isso. Tá vendo? Nós vamos prestar contas. Nós vimos aqui o teatro, né, da prestação de contas. Nós vamos prestar conta de todos os nossos atos. O Deus aqui revelado. Nós vamos ler aqui juntos. Quem mais está com a revista? Sandra, lê aí para mim. A misericórdia e a fidelidade de nosso Deus impressionam em toda a vida de Joás. O Senhor foi fiel à aliança com Davi, preservou um descendente dele para reinar em Judá, providenciou um conselho fiel e sábio, a fim de que os seus propósitos para o seu povo fossem realizados. Antes de castigar Joás e o povo, mandou profetas para avisá-los do pecado, dando-lhes a oportunidade de se arrependerem e consertarem a situação. Lembrou, Sandra, do que a gente comentou sobre isso? Que você até falou assim, nossa, mas ele dá oportunidade demais para nós. Muita oportunidade mesmo. Mas não é por conta dele dar a oportunidade de ser misericordioso que nós vamos aproveitar disso, né? Porque ele tem um propósito na nossa vida. Então ele quer que aquele propósito se concretize. Então ele dá chance, vai dando chance, vai dando chance. Só que tem uma hora que ele fala assim, nossa, mas eu já te dei tanta chance, mas você não quer, eu não posso fazer mais nada. Agora eu vou ter que deixar a consequência. Não é que ele castiga, você buscou o castigo. Ele nos avisa, o castigo está vindo. A morte está vindo sobre você. Mas você escolheu isso, eu te dei chance, eu estou segurando ela aqui, ó, porque Deus é soberano, Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas o decreto sobre o que nós buscamos para a nossa vida, chega a um limite, que Deus fala, não consigo mais segurar, não tem como mais, você não quer mudar, estou mandando gente te avisar. A minha palavra fala que se você não andar no meu caminho, vai acontecer isso, você sabe disso. Por que você não se arrepende? Eu quero você comigo na eternidade. Não consigo mais segurar aqui o que vai vir sobre você. É hora de você colher se você não mudar. É isso que Deus fala conosco o tempo todo quando nós nos desviamos do caminho dele. E aí, quando eu lembro disso, quando eu vou para a presença dele para pedir perdão sobre os meus desvios, a minha cara está queimando tanto, estou com tanta vergonha de Deus que eu custa confessar o meu pecado. Mas nós temos que confessar. Apesar dele já saber, ele quer que nós nos achegamos a ele. E que nós nos arrependamos de todo o coração para nós colhermos o fruto que ele tem para nós na nossa vida. Colhermos os projetos dele para a nossa vida. Que são bons, perfeitos e agradáveis, assim fala a palavra dele, mesmo que seja dolorido, porque é para a vida eterna, não é para isso aqui agora. O que a gente quer é satisfazer a nossa carne, a carne grita, e aí a gente não vê, não tem visão do futuro na eternidade. O teólogo, o Rodrigo Silva, ele é da Adventista, e ele fala um negócio que eu achei super interessante. Deus não duela com o seu caráter. E aí a gente entender isso, por que a gente fala que Deus não duela com o seu caráter? Porque você falou anteriormente, Deus te deu o livre-arbítrio. Por que Deus deixou acontecer isso? Porque Deus não duela com o seu caráter. Ele falou que você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Então Deus não vai duelar com ele mesmo, com o caráter dele mesmo. Entendeu? Se ele te deu o livre-arbítrio, a escolha é sua. Só que ele está te dando os caminhos. Olha, você seguir aqui, você vai mal. Você seguir aqui, você tem vida eterna. Então Deus não vai duelar com o caráter dele, ele te deu o livre-arbítrio. Nós lutamos nossa vida inteira contra a ditadura, o autoritarismo. Deus não é autoritário. Então, quando ele nos dá o livre-arbítrio, ele mostra que nós temos outro caminho para seguir se nós quisermos, né? Ele não é um ditador. Tem que ser assim, pronto, acabou. Até Lúcifer teve o livre-arbítrio. E ele escolheu errado. E ele quer que nós sigamos o caminho dele para ele não ficar sozinho. Você quer passar a eternidade com quem? Com aquele que desobedeceu ou com aquele que tem a vida eterna para te dar?
com tudo de bom. Por isso que o inimigo de Deus luta contra nós. Porque ele não quer ficar sozinho. Ele quer que você escolha os caminhos dele. E muitas das vezes ele ganha, ele consegue isso. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de conhecer a palavra dele, é para que nós possamos ter uma escolha. Escolher por ele e não pelo mau caminho. Porque às vezes nós só temos um caminho porque nós só conhecemos aquele caminho, que é o caminho do mal, que é o caminho fora da vida eterna da presença de Deus. Agora, quando ele nos mostra com a palavra dele que nós temos uma escolha com ele, gente, não é difícil escolher ele, não. É só nós renegarmos o caminho do mal, o caminho do pecado. Pode passar. Tem a parte do justo. Que Deus é justo. Lê para mim, Cícero. Quando Joás, os principais de Judá, abandonaram o Senhor e rejeitaram os avisos e os profetas, foram derrotados por um exército pequeno. Quantas vitórias Deus já deu a servos fiéis, até em números muito maiores do que eles. E Joás foi morto por traição. E quem que Joás traiu? Ele traiu a Deus e a seu povo, quando ele buscou outros caminhos, outros deuses. História de Israel para hoje. Estamos gratos pela salvação que Deus nos deu em Cristo. Lembramos da sua proteção e bênção nas crises de nossa vida. Seremos fiéis até o fim. Venha o que vier, como líderes, desempenhamos a nossa função de olho na palavra de Deus e somos bênçãos para o seu povo. Para concluir essa lição, o propósito do templo e do culto era criar e manter um bom relacionamento do homem com o seu Criador. Em termos do Novo Testamento, o propósito é que, por meio de Jesus, o nosso relacionamento com Deus seja criado e mantido. Se por qualquer motivo a nossa comunhão com Ele se corrompe, temos que tirar os objetos e atitudes pagãs da nossa vida. Temos que restaurar o nosso templo e o culto. Devemos ouvir conselheiros sábios e fidedignos. Jesus prometeu que nos seria enviado o conselheiro, o Espírito Santo, para nos fazer lembrar dos seus ensinamentos. João, capítulo 14, versículo 26. Ouçamos a Ele e lembremos-nos de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quando somos restaurados, temos alegria no Senhor, servimos de bênção a outros e gozamos de vitórias nas lutas espirituais. Amém? Então vamos fazer nossa oração. A equipe de louvor pode tomar o seu lugar. Pai amado e Deus querido, obrigado por mais esse ensinamento. Que o seu Espírito Santo esteja em nossas vidas a cada dia. Que nós venhamos fazer uma aliança contigo de restaurar o seu templo, que somos nós mesmos, para que o Espírito Santo habite em nós, nos transformando no caráter de Cristo a cada dia, para não desviarmos do seu caminho. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e, sabendo que tu és justo para nos perdoar, nós te agradecemos desde já. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a manter firmes na sua palavra, não desviando nela, mas fazendo-a viva em nós. Obrigado por ser um Deus conosco, um Deus que nos aconselha, um Deus que nos guia e que tem um propósito de vida eterna em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.